Olá pessoal, hoje eu vim explicar um pouco sobre o conceito da fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo que vai formar a matéria orgânica. É por isso que falamos que os organismos que realizam o processo de fotossíntese estão produzindo seu próprio alimento. E essa definição é de organismos autotróficos, aquele que produz o seu próprio alimento. Já os organismos heterotróficos, por sua vez, não produzem o seu próprio alimento, sendo necessário se alimentar de outros seres vivos. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas e outros organismos, como por exemplo as algas, elas convertem a energia solar em energia química e a utilizam na produção de moléculas orgânicas. Aqui nós podemos observar um pequeno esquema básico da fotossíntese, onde está ocorrendo a utilização do gás carbônico, da água para a produção do oxigênio no final desse processo, dando origem à glicose. Aqui nós temos a equação geral e nós temos aqui os reagentes, que são o gás carbônico, a água, na presença de luz, dando origem à glicose, o oxigênio e a água no final desse processo, que seria... Como eu já havia dito antes, as plantas, elas são os organismos mais conhecidos por realizarem o processo de fotossíntese, mas elas não são os únicos organismos a realizarem esse processo. Nós temos como exemplo as algas e algumas outras bactérias. Lembrando que a fotossíntese ela é um processo essencial para a vida no planeta, pois é ela que garante a entrada da cadeia alimentar, ou seja, quanto mais perto o ser estiver do nível trófico, mais energia disponível para a população. E é isso, eu espero que eu tenha deixado tudo claro para vocês. Então, pessoal, eu vou estar dando aqui continuidade ao assunto da fotossíntese. Eu vou estar explicando as reações da fotossíntese. Elas são divididas em duas etapas, mas primeiro eu vou explicar a fase fotoquímica, né? Ou a gente pode também chamar de fase clara, não tem problema. E aqui elas ocorrem no tilacoide, né? Eu desenhei a célula cloroplasta para vocês entenderem como é, né? Onde é que ocorre, para vocês não se perderem. O tilacoide é como se fosse uma moedinha dessa, né? Como se fosse, não, é uma moedinha dessa. E o conjunto de tilacoides a gente chama de grana. Aqui seria mais ou menos Bem... Aqui seria mais ou menos como se fosse o citoplasma, né, da célula cloroplasta, né, que a gente vai chamar de estroma, ok? Na fase fotoquímica vai acontecer três coisas. Primeiro, vai acontecer a fotólise da água. Segundo, vai ser a liberação de oxigênio. E depois a produção de ATP. A gente vai explicar com calma que vai dar certo. Vamos lá. Aqui o Sol. O Sol vai entrar na planta, né? E é como se fosse dar um zoom na planta, né? Deixa eu ver aqui. Vou desenhar uma plantinha. Não sei desenhar. Mas é como se fosse uma plantinha, beleza? É como se desse um zoom na planta e a gente chegaria aqui no complexo de antena. O complexo de antena ele vai receber a luz, né, do Sol, proveniente do Sol, e essa luz vai ser passada lá para as reações, o centro de reações, né, que é o pazinho de clorofila A. Esses elétrons, né, que vai ser elétrons, eles vão ser passados para o receptor de elétrons. Após eles passar o pigmento, né, do pigmento eles serão transportados para o centro de reação e depois para o receptor de elétrons, ok? Quando ele passar para o receptor de elétrons, eles vão ser substituídos por outros elétrons. E como é que vai acontecer? Pronto, a fotólise da água, é a quebra da água, a quebra da molécula H2O. Ela vai ser quebrada, né? Vai ser liberado o oxigênio, a liberação de oxigênio, quando ocorre a quebra dessa água, dessa molécula. E vai ser, né, vai ficar aqui dois elétrons. Esses dois elétrons, eles vão passar lá para uma cadeia transportadora, né? E após eles passarem, né, quando eles passarem, vão impulsionar um gradiente de prótons. E quando eles impulsionarem, vai acontecer a produção, né, a síntese de ATP, que é proveniente do ADP mais fosfato. Né, que a gente chama esse processo de fotofosforilação, ok? Na ATP, a ATP ela vai ser passada
né? Que é um processo muito passado um para lá, um para outro, enfim. A ATP vai ser passada para a clorofila P700. Após ela ser passada pela clorofila P700, a coenzima NADP ela vai receber esses elétrons, né, da coenzima NADP, vai receber esses elétrons, e esses elétrons serão substituídos por elétrons do fotossistema 1, ok? A energia, então, ela é estocada em NADP e ATP. Agora eu vou explicar, né, eu vou apagar aqui, e eu vou vir com outro quadro para explicar a fase de fixação de carbono. Então, pessoal, eu vou estar aqui explicando a segunda etapa das reações da fotossíntese, né? Ela se chama reações de fixação do carbono. Ela acontece lá no estroma, que vai dar origem, né, à glicose. Aqui é a fórmula da glicose, que é C6H12O6, ok? Ela acontece, né, no estroma, como eu falei antes. Aqui a célula do cloroplasto, né? E quanto à primeira etapa, ela acontecia no xilacóides, a segunda etapa, né, que é as reações da fixação do carbono, ela vai acontecer aqui no estroma, como se fosse o citoplasma do cloroplasto, ok? O NADPH e o ATP que foram estocados lá na primeira fase, eles vão ser utilizados para reduzir o dióxido de carbono, né, a carbono orgânico. Então ele vai acontecer um processo que a gente vai entender daqui a pouco, com o ciclo de Calvin, e ele vai dar origem a carbono orgânico, que seria o alimento da planta, né? Vamos lá, o ciclo de Calvin, como é que funciona? Para o ciclo de Calvin poder dar a glicose, né, a glicose, ele precisa ser 3 vezes para poder produzir a glicose. Vai entrar 3 carbonos, né? Mas na verdade é assim. Primeiro vai ter um ciclo, vai entrar um carbono normal, né? Um dióxido de carbono, aí vai dar outra volta, mais outro dióxido de carbono, mas aqui esse esquema é como se fosse já 3 voltas. Vai entrar 3 dióxido de carbono, que esses carbonos vão se combinar com a RuBP, que é o rubisco, composto rubisco, que vão dar origem ao PGA, né? Que depois esse PGA ele vai ser reduzido, né, a PGAl. O PGAl ele vai ser fixado lá o carbono, né, o composto, vai fixar o quê? Vai fixar essa formulazinha, vai fixar, e como vai ser 6 PGAl, né? Esse aqui vão ser 3 voltas, vai dar 6 PGAl. Ele vai fixar aquele composto ali orgânico, que é a glicose, e vai sobrar o quê? Se fixou um composto, né, que é a glicose, ele vai sobrar 5, já que são 6. E esses 5 eles vão ser reutilizados para formar o composto rubisco, entendeu? Aí então esse vai ser o ciclo. Então vai entrar carbono, vai ser produzido lá, né, regenerado e tal, vai dar a origem ao açúcar, depois o resto do PGAl, né, que vai sobrar 5, vai ser transformado lá para ser regenerado e formar o rubisco novamente, e vai ser nesse processo. Então essas foram as reações da fotossíntese. Espero que tenha ficado bem claro. Logo após vai ter as questõezinhas para fixar o conteúdo, e até mais. Então, galera, vamos começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta estará aparecendo aqui na telinha de vocês. E, por favor, acompanhe. Vamos lá. Primeira questão. A fotossíntese é o processo autorotrófico realizado pelos seres clorofilados, plantas, sinobactérias, bactérias e fotossintetizantes. E alguns protistas. Para a obtenção do seu próprio alimento. Aí vem a pergunta. Fica atenta, tá? Fica ligadinho aí. A equação da etapa fotoquímica da fotossíntese é, como vocês viram dos minutos anteriores, que a fotossíntese precisa de gás carbônico. Então, o primeiro item, vamos ver o quê? Gás carbônico. Qual é o item que tem? A, tem. B tem, só que tá nos produtos, e a gente quer um reagente. Cancela o B. A, C, do mesmo jeito, cancela a C. Então, o item é o quê? A ou E? A ou D, desculpa. Um desses dois. Então, vamos ficar de olho entre A e D. Aí, nós sabemos também que a fotossíntese precisa de água, né? Então, os dois itens têm. Aí, vamos atrás do quê? Além da luz e clorofila, ela precisa passar para os produtos. O que seria? Glicídios. Então, ele precisa da luz, clorofila e além dos glicídios, para formar os glicídios.
Os dois também têm. E também a fotossíntese precisa de oxigênio e também mais água para formar o produto completo e a etapa completa, a equação. Então aqui, gente, A e D tá completamente correta, só que é um detalhe. Uma tá balanceada e a outra não tá, por exemplo. A tá dizendo gás carbônico apenas. E agora a D tem que dizer 6 gás carbônico. Então a gente vai de quê? Vai de D, porque a D tá balanceada e precisa de 3 voltas da fotossíntese, tá? E vamos para a segunda questão. E aí, galera, como vocês viram, eu já mudei de local. E ao decorrer dessa parte das perguntas, eu estarei me localizando, me movimentando na escola para mostrar um pouco da beleza, onde é que eu estou, gente, da natureza entre si. Vamos para a questão 2. Vamos lá, responder. Questão 2. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela. 1. Aí, onde ocorre esse processo? 2. Contém o pigmento. 3. É capaz de captar energia luminosa que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem respectivamente a organela. Nós sabemos que é a cloroplasto, porque a fotossíntese é o processo da cloroplasto. Precisa da cloroplasto. É a cloroplasto. Onde ocorre esse processo? Na fotossíntese. Gente, o assunto já é fotossíntese, então não tem erro. Cadê? Contém o pigmento. Nós sabemos que o pigmento é o quê? Clorofila. Então, a resposta já é clara, que seria a E. Gente, como vocês viram, é fácil, não é tão complicado como vocês podem ver. Então, vamos para a terceira pergunta. E galera, a terceira pergunta fala o seguinte. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em 2 etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplastos. Já a fase escura ocorre... Aqui tá perguntando onde é que a fase escura ocorre. Bom, como vocês viram no começo do vídeo, pro meio do vídeo por aí, a nossa colega Jaci, ela falou que a fase escura ocorre no estromo do cloroplasto. Então, seria essa. Então, galera, vamos para a quarta pergunta e a última. Bom, a quarta pergunta fala o seguinte. O processo de fotossíntese é considerado em 2 etapas. A fotoquímica, ou fase, como pode chamar de fase de claro. E química, como pode ser chamada de fase de escuro. Na primeira fase não ocorre, aqui está perguntando onde não ocorre a primeira fase de jeito nenhum. E vamos ler a alternativa. Bom, nós sabemos que na primeira fase ocorre produção de ATP, produção de NADPH, produção de oxigênio, de O2 e fotolise da água, que tudo isso necessita na primeira fase, que está lá, que está presente. E o único processo que não está de jeito nenhum é a E, que é a redução de gás carbônico, CO2, tá? Então eu espero que eu tenha retirado todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários, tá? E um beijão. Então, mamíferos, Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que tenha tirado todas as suas dúvidas e você vai conhecer um pouco da nossa produção. eu sou a Cibele, Eu sou a Vitória. a gente ficou responsável pelo roteiro. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e aqui embaixo vai estar o nosso arroba do Instagram. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima! Então, mamíferos, Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que tenha tirado todas as suas dúvidas e você vai conhecer um pouco da nossa produção. eu sou a Cibele, Eu sou a Vitória. a gente ficou responsável pelo roteiro. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e aqui embaixo vai estar o nosso arroba do Instagram. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima!